Bebum, o gigolô, cobra satisfações de Leia, que diz que falava com sua filha. Arrasada, Leia diz que se ele bater nela outra vez, o deixará. Deixa nada. Ralph cai bêbado ali mesmo no sofá e Leia sofre em posição fetal pensando: onde é que eu fui amarrar meu jegue, hein? O delegado diz a Jeremias que as pistas deixadas por Olegário, o defunto morto, apenas sugerem que Marieta tenha um caso com Fausto. Jeremias conta que, segundo Marieta, Dr. Fausto quer mesmo é matá-lo. Marifalsa fica revoltada com a atitude do advogado do diabo e diz que se cansou de tudo e termina a sociedade macabra entre os dois. Fausto a chama de vigarista e afirma que ninguém jamais vai acreditar que ela é neta de Bruno Berdinazzi, porque ela não tem como provar. Rafaela concorda e diz que é por isso mesmo que ela vai embora, porque nada daquilo é dela. Por isso mesmo ela não vai mais fazer questão do que ela nunca teve. Rafaela finaliza dizendo que morto fala e que ele deveria desaparecer enquanto há tempo. Ela vai embora deixando Fausto intrigado. O delegado levanta a hipótese de que Fausto e Marieta do Paraguai estejam juntos e armando contra Jeremias. O véi fica passado e diz que isso não pode ser, mas é. Marcos se preocupa com Leia e diz que vai procurá-la. Marcos diz que não vai tomar as dores do chifre do pai, mas torce para não encontrar o sujeitinho por lá. Nesse instante, Luana volta para a mansão, transformada e linda. Marcos a elogia, mas em seguida bosteja dizendo que ela não deve abrir a boca. Luana se entristece e sai. Bruno consola Luana e diz que a ama. Zé do Araguaia reclama da febre aftosa e Donana diz que sente muita falta de Luana. Zé a consola. Durante o jantar, Marcos insiste dizendo que vai visitar a mãe e Bruno teme que ele queira matar o amante de Leia. Debochado, Marcos pergunta se pode contar para Leia que ele já colocou outra em seu lugar. Dá uma mãozada no pau da venta desse sujeito, Bruno. Jeremias diz para Marieta que quer encontrar o filho de Olegário e deixar parte de sua herança para ele. Marifalsa parece que não gostou muito da ideia não. O delegado conversa com Fausto. O encapetado diz que Olegário o levou para trabalhar lá quando ele não era nada e que a suspeita de Jeremias não faz sentido, pois Fausto tinha uma imensa gratidão pelo finado, que ele mesmo matou sem dó nem piedade, né? Ele só não contou essa última parte pro delegado. Bruno diz para Luana que Marcos foi visitar Leia em São Paulo. Luana se preocupa pensando que Leia possa voltar e Bruno a tranquiliza dizendo que isso jamais vai acontecer. Regino diz para Jacira que está esperando ordens do movimento para invadir novas terras improdutivas. Leia fica surpresa e feliz ao ver Marcos. Marcos observa o roxo no rosto da sua mãe e pergunta o que houve com o olho de Leia. Leia diz que bateu as fuças no volante quando alguém fechou o carro dela no trânsito. Marcos questiona a mãe sobre Ralph, mas ela desconversa. Marcos diz que faz questão que a mãe esteja no altar, pois essa será a última chance que ela tem para se reconciliar com seu pai. Leia se aborrece, diz que Marcos está agindo como uma criança e não há chance de reconciliação, principalmente depois do que ela fez. Marcos diz que a mãe está enganada porque o pai dele não é santo como eles estavam pensando e também a traía, inclusive colocou a outra como dona da casa em seu lugar. Bruno diz que no casamento do filho, por motivos óbvios, ele estará no altar ao lado da mãe. Luana entrará na igreja como convidada, mas na recepção, Luana vai estar ao lado dele como sua mulher. Lia não gosta da resposta do pai, mas não tem que gostar não, menina, fica na tua e come pra tu não sumir. Durante o jantar, Marcos e Leia falam sobre chifres. Marcos afirma que o pai já traía a mãe. Leia muda de opinião e diz que vai estar presente no casamento, pois quer ver de perto a sem vergonha que tomou o lugar dela em sua casa. Tu que jogaste tudo pro alto, cocada de salto, é tão boazinha. Enquanto isso, Ralph e a amante se divertem no iate às custas de Leia. Ele diz que o iate é dele e a Kenga acredita. O marinheiro só observa sem vergonhice e diz: "Oxe, eu não tô entendendo mais nada." A amante pergunta pela gigante que a expulsou do apartamento e Ralph menospreza Leia e diz que ela nem fede nem cheira e que já está se livrando daquela infeliz. Judite diz que viu o Dr. Fausto tentando agarrar Marieta. Judite vê e escuta tudo, né? Marieta pergunta se Judite está vigiando. A empregada diz que não e que tem oi para ver mesmo. Marcos sai para dirigir e pensa no dinheiro que seu tio-avô roubou de sua família e pensa também em Marieta. Marcos decide voltar lá depois do casamento para cobrar a herança.
2 segundos depois, ele pensa melhor e decide deixar o pai resolver esse negócio da herança, porque o que ele quer mesmo é pegar Marieta. Lia vai à casa de Liliana e conversa sobre o casamento. Ela diz que Marcos está disposto a assumir o filho. Liliana diz para a mãe que Marcos a ama, coitadinha, tão iludida. Rosa, positiva como sempre, diz que eles estão tentando consertar uma burrada com outra ainda maior. Saracura diz pro amigo que Lia não aparece há 2 dias e que provavelmente o esqueceu. Tranquilo, Pirilampo manda o amigo largar a mão ser besta, que a moça tem mais o que fazer e não vai viver pagiando eles. Zé Bentão diz que o amigo ainda vai quebrar a cara com essa história. Pirilampo diz que é preferível sofrer por amor do que sofrer por fome. Tá certo. Marcos conta pro pai que Léia estava com o olho roxo e Bruno fica desconfiado. Marcos fala que Léia estará na igreja com Bruno. Ele alerta o filho de que espera que o sujeitinho não esteja presente. E Marcos pergunta se o pai está com ciúmes. Marcos conta para o pai que Léia já sabe que Luana está morando em sua casa e Bruno fica preocupado. No quarto, Luana sente saudades da fazenda, de Donana e de Zé. Triste, Luana se pergunta o que ela está fazendo ali. Bruno entra no quarto e os dois acabam discutindo. Luana diz que não vai ao casamento. Luana diz que era feliz quando cortava a cana, pois lá ninguém tinha vergonha dela, porque todos eram iguais. Luana diz que não se sente mulher do rei do gado. Bruno pergunta o que ela sente e Luana diz que se sente os arreios dele. Mais tarde, Ralph chega da farra e apresenta uma despesa a Léia, que fica desesperada. O safado enrola e consegue enganar a bestona. Léia conta pro gigolô que Bruno tinha um amante. Marieta pede pro tio tomar cuidado com Fausto e pede para que ele não assine seu testamento. Fausto tenta tirar o dele da reta e diz que Olegário desconfiava de Marieta. Fausto diz pro delegado que não vai confessar que matou Olegário em nome de Marieta, pois ele jamais faria uma coisa dessa. Nada! Marieta pede para Jeremias se livrar de Fausto o mais rápido possível. Jeremias pergunta o que é que ela está escondendo dele.